ação regressiva. Esse tipo de processo tem sido usado com uma frequência cada vez maior pelo governo brasileiro. O instrumento serve para obrigar as empresas a devolver ao Estado o dinheiro gasto em casos de acidentes de trabalho. O exemplo que você vê agora vem de São Paulo e é resultado de uma tragédia que causou dor, sofrimento e prejuízos a muita gente. A chegada do metrô ao bairro de Pinheiros parecia um sonho para Manuel. O metrô vindo, a felicidade que todo mundo, não só eu, como todos do prédio, da rua, todos felizes, com o metrô do lado, tudo, a valorização que você ia ter, tudo. De repente, foi tudo embora. O corretor morava na rua Gilberto Sabino, que fica a poucos metros da futura estação de Pinheiros. Mas, em poucos minutos, o que era promessa de facilidades virou uma tragédia. Manuel presenciou o maior acidente já ocorrido na história do metrô de São Paulo. Quando eu cheguei aqui, já estava um alvoroço, cheio de gente, polícia, ambulância, ponto de socorro, e eu aí não conseguia passar, não podia entrar. 12 de janeiro de 2007. O canteiro de obras da estação Pinheiros da linha 4 do metrô desaba e causa a morte de 7 pessoas, deixando mais de 230 desabrigadas. Parte de uma rua foi engolida por um buraco de 80 metros de diâmetro. Essas imagens gravadas no prédio ao lado da obra mostram o momento exato que um caminhão cai dentro da cratera. Quando você tem um túnel desse tipo, ele vai deformando, vai recalcando, vai ocorrendo trincas, né, no pavimento, nas casas, edifícios próximos, e essa ruptura pode levar horas ou mesmo dias, né? E naquele caso não, foi como um terremoto. Foi uma coisa muito rápida, de repente rompeu tudo e com essa ruptura teve todo aquele dano enorme e foi tão rápido que algumas pessoas não conseguiram sair. Centenas de pessoas que moravam próximo à obra perderam os imóveis. Manuel não pôde mais voltar para casa. Durante um ano, ele e a família foram obrigados a viver num hotel. O prédio em que ele morava teve que ser demolido. Eles se preocuparam muito com as paredes do lado do rio. Do lado do rio se preocuparam muito com o peso do rio, mas não se preocuparam do lado de cá. Não quis esperar que do lado de cá aconteceu o que aconteceu. Então, na negligência, cadê os engenheiros? E as pessoas que faleceram? Eu perdi o apartamento, eu perdi a minha mulher doente. E aqueles que faleceram, meu Deus? Que não tem nada a ver com isso. Quer dizer, quem vai pagar por isso? Para o INSS, o responsável pela conta é o consórcio Via Amarela, que tocava a obra na época do acidente. O Instituto decidiu cobrar os valores na Justiça através de uma ação regressiva. No processo que teve início em julho de 2009, a Previdência Social pede o ressarcimento de tudo que o governo gastou com os familiares dos segurados mortos na tragédia. A procuradora sustenta que a responsabilidade do consórcio foi comprovada em laudos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. De 7 pessoas que faleceram, foram vítimas, né, do colapso da cratera da Estação Pinheiros, 3 recebem benefício do INSS. E o INSS busca, né, com essa ação regressiva, reaver o valor que está sendo pago por desses benefícios previdenciários. Tá? E, além de tudo, a gente demonstra na ação que houve sim negligência, tanto do consórcio Via Amarela quanto da Companhia Metropolitana na fiscalização da obra do consórcio Via Amarela. Já o advogado do consórcio garante que a empresa cumpria as normas de segurança e que, por isso, não é responsável pelo que aconteceu. Ele alega ainda que o pagamento do seguro de acidente de trabalho, SAT, serve justamente para cobrir esse tipo de eventualidade. Todas as cautelas foram tomadas para que nada de ruim acontecesse. Porém, ficamos sujeitos a um caso fortuito. Essa conta já está paga pelas contribuições que a empresa já suporta mensalmente. Então, na relação jurídica tributária, previdenciária, que a empresa tem com o INSS, ela já paga para custear esse risco. Se a empresa paga para custear o risco e o sinistro ocorre, ela é chamada a pagar novamente, não existe sentido em pagar uma contribuição seguro acidente de trabalho. Para piorar a situação, até hoje, 4 anos depois do acidente, ainda há dúvidas sobre as causas da tragédia. 3 empresas contratadas apontaram fatores diferentes.
Segundo este engenheiro que acompanhou o projeto, as condições do terreno são desfavoráveis e podem ter contribuído para o desastre. Eu não colocaria uma responsabilidade, uma culpa no consórcio construtor, né? O que poderia ter sido melhorado era o padrão de construção, né? Para você ter menos recalques, menos trincas nas edificações, menos vibrações e ruídos quando se usava explosivo. Isso poderia ter sido melhor, né? Melhor executado, com menos problemas da construtora para com os moradores próximos. E na hora de um acidente isso facilitaria, porque você saberia exatamente qual é o problema que você está encontrando lá. O consórcio Via Amarela chegou a recorrer. Queria a inclusão de provas e perícias ao processo, mas o pedido foi negado pelo Tribunal Regional Federal em São Paulo. A ação regressiva, que ainda está em andamento, já é considerada a maior demanda proposta pelo INSS contra uma empresa privada. A intenção, segundo a procuradora, é educar e prevenir. O que o INSS tem é mais uma função educativa. O INSS busca com essa ação que as empresas elas comecem a se adaptar e comecem a tomar todas as medidas protetivas ao trabalhador.